Eu já ouvi várias vezes vocês aqui nesse programa dizendo que o eleitor, ele não engole traidor. Esse é um ponto muito importante. O que ela fez, se não uma traição? Porque eu não consigo conceber uma pessoa ficar 3 anos como secretária de uma gestão e migrar para outra chapa assim. Eu acho que são 2 traições, porque ela traiu o PT e agora traiu o Ricardo para voltar para os braços do PT, né? Então ela é reincidente em termos de traição eleitoral. Ela reforça, inclusive, na carta de saída dela, que o convite foi feito não pelo Ricardo, e sim pelo Bruno. Sim, mas ela poderia ter saído quando ele morreu. Ricardo, Por que ela não poderia? saiu? Mas ela ficou lá. Ele permaneceu. Mas tem uma questão anterior que é o seguinte: o Ricardo acenou pro Bolsonaro e a Matos colocou contra o Bolsonaro. Sim, sim. Ou seja, o que é traição aí? Sim. Quem traiu mais? Ela traiu mais quem? O Ricardo? Não, depende. Traiu mais o PT? Depende. Com certeza é mais o... Ela não tem que trair o PT, ela não estava no PT. Assim, na linha da traição, por exemplo, o que ela fez contra o PT, no caso específico... Em 2022, é nada pelo que o Ricardo fez. Sabe há quanto tempo que o Ricardo Nunes está se aproximando do Bolsonaro? Tem quase 2 anos. É isso que eu ia falar. Em 2022, o Ricardo... Agora bateu o negócio? Não, e o pior não é isso. A questão da traição, ela fica muito marcada pelo seguinte. Ela, como secretária da prefeitura, tirou férias, nada falou ao prefeito e foi a Brasília conversar com o Lula, buscar o convite. Mas o prefeito tem público dela secretária. E tem mais uma outra coisa. O recall dela já foi demonstrado na eleição que ela concorreu para prefeito e teve uma votação baixíssima. 2016. Baixíssima. Mas mostrou que ela não tem nada na periferia. E o apelo forte que ela teria seria justamente o bilhete único. Só que hoje ela vai competir com um prefeito que tem passagem de graça no domingo. Isso está sendo muito forte para a população. E tem um outro ponto, Pepe, essa coisa da traição. Em 2022, declaradamente, no segundo turno, o Ricardo já apoiou o Bolsonaro e mesmo assim ela se manteve secretária. Ela demorou 1 ano e meio para perceber essa movimentação. O timing é muito ruim. O que me aparenta, se o Boulos ele vem para disputar as eleições, ele quer uma gestão completamente diferente. Então, se ele aceita que uma parte do Nunes foi boa, tanto que ele teve que capturar a Marta, que fez parte dos 3 anos de gestão do Nunes, fica meio contraditório esse choque de gestão que ele vai propor nas eleições. Na realidade, ele vai permanecer com uma parcela ali que fez parte do núcleo estratégico, até de tomada de decisões do governo Nunes. Então é algo realmente que soa incongruente em todos os aspectos. Eu acho que o que estava na cabeça do Lula para fazer essa articulação era muito a visão de se ter um novo Geraldo Alckmin aqui em São Paulo. Acho que ele olhou isso e falou, olha, deu certo aqui em âmbito nacional, vamos tentar da mesma forma. Mas Geraldo Alckmin tem outra... Qual é a figura... Não, mas veja, Geraldo Alckmin e Lula, dá para dizer que é soma. Porque eles nunca estiveram juntos. O eleitorado é diferente, o sistema de trabalho é diferente, o discurso é diferente. Pode-se falar mal o que quiser de um de outro, mas eles são diferentes. Tem um detalhe só para te ajudar. O Geraldo Alckmin vinha com a notícia de que ele tinha sido traído. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque houve uma diferença ali. Ele não traiu ninguém, ele não tinha compromisso ali com ninguém. Realmente, ele somatizava algumas puxadas de tapete. Tá certo, concordo com vocês dois. E a fala do Suplicy mostra que ele, até hoje, Suplicy, se sente traído também. E ela trabalhou pelo impeachment da Dilma, tendo sido ministra. É mais um sinal. Mas essa sinalização dele ter ido falar com o Eduardo Suplicy... Ela disse claramente diversas vezes. É uma sinalização ruim. O Haddad foi o pior prefeito da cidade de São Paulo. Sim. E Márcio Toledo, seu marido, disse que o Boulos é picareta. Agora, Diogo, falou isso, o Boulos ter sentado com o Suplicy, ele traz para dentro da campanha dele uma briga que não é dele, né? É porque o PT, boa parte do PT não engoliu essa história da Marta, né? Foi uma construção do Lula, mas a base do PT, especialmente o PT aqui da cidade de São Paulo, não engoliu muito bem, não digeriu muito bem essa história. E o Suplicy,
dentro das características dele, tem voz dentro dessa ala que não engoliu. Então o Boulos fez um gesto de pacificação. Claro. Não, acho que ele deixou claro nesse gesto que, no entender dele, Boulos, Marta não é PT. Então ele precisava conversar com o PT. Eu acho que é mais grave ainda. E tem um outro problema. Eu acho que tem ego demais para um palanque só. Eu imagino ter junto Marta Suplicy, candidata a vice, comportada, apoiando o Boulos simplesmente. Os dois têm um ego grande demais e vão disputar protagonismo nessa campanha, e isso não é bom. Como não é bom? Além do que, ela não traz votos da direita para o Boulos. O Boulos gera muita insegurança, tem muita rejeição. Ela não quebra a rejeição do Boulos. Eu acho que é o Boulos precisaria de um candidato com o perfil do Haddad, de uma pessoa assim mais com cara de administrador, calmo, que fala menos, que respeita o chefe. Aí combinaria com o Boulos e seria uma visão um pouco mais à direita dele. Esses dois não se somam, eles vão que inclusive vocês estão vendo, assim, 2 pontos que eu acho importante. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, primeiro ponto, eu discordo quando o Paulinho fala que o Nunes estava se aproximando do Bolsonaro há 2 anos. Tanto é que a crítica do bolsonarismo ao Nunes é exatamente não ter tomado partido do Bolsonaro. E quando você vê, por exemplo, o Boulos falando exatamente contra, né, o bolsonarismo, você vê que realmente o tom da campanha do PT e do PSOL em São Paulo vai ser a polarização em nível nacional. Então, uma pessoa como a Marta, que se colocou contra o Bolsonaro, dentro da chapa do Boulos, e, na minha opinião, eles se somam sim, porque são 2 pessoas diferentes. A Marta, por exemplo, sempre foi a favor das organizações sociais, sempre foi a favor das parcerias público-privadas, que contraria com o programa do PSOL, soma programaticamente sim. Então, é muito interessante isso. E o segundo aspecto que eu acho importante é que você tem que analisar de forma global, assim, por exemplo, de forma não só a Prefeitura de São Paulo. Eu posso identificar aí, por exemplo, 2 nomes fortes, o Boulos como prefeito e a Marta como vice, a possibilidade, por exemplo, de um dos dois se terem vitrine e disputar a eleição para o governo de São Paulo, por exemplo. Já vai deixar o indígena. Agora você está fazendo campanha contra. Já está sugerindo que o Boulos vai sair candidato a governador daqui a 2 anos? Eu estou dando umas pinceladas que podem mostrar exatamente o que está por trás dessa... Você sabe de alguma coisa, hein, Pepe? Sem nada. Fala, Paulinho. Eu acho que tem alguns pontos aqui para acrescentar. Primeiro, essa questão de querer fechar a questão de o eleitor e a traição. Isso me parece mais torcida e vontade do que um fato real. Me parece que, para quem está na ponta, para quem está na periferia, para quem está pegando o ônibus lotado, para quem está com um filho em escola pública, saber que tem na vice ali alguém que criou a escola pública onde seu filho estuda, que permitiu que você ande de ônibus de maneira integrada, como foi a criação do bilhete integrado, mais factível do que, era secretária de um, deixou de ser secretária de um. E como foi lembrado muito bem aqui, a gente já discutiu neste programa, no final do ano passado, justamente o afastamento do Ricardo Nunes em relação ao Bolsonaro. O Ricardo Nunes não esteve tão próximo. Até porque, vamos lembrar também, na capital de São Paulo, Bolsonaro tem um nível de rejeição absolutamente alto, é muito maior do que a média nacional. Somente 35% dos paulistanos votariam em alguém indicado efetivamente por Bolsonaro. O Ricardo ficou medindo isso e jogando com isso o tempo inteiro, o que também justifica essa permanência da Marta nesse processo. Além disso, fez um bom trabalho na prefeitura, está levando o capital político do MDB para o PT. O PT fica maior a partir desse movimento. Paulinho, mas me parece, levando em consideração suas ponderações, que essa estratégia de manter a polarização e trazer a polarização para 24 é uma estratégia muito mais do Boulos do que do Ricardo propriamente. O Ricardo quer o apoio do Bolsonaro e ele não escondeu isso em momento algum. Mas ele escondeu também, em alguns momentos. Ele nunca declarou que ele vai ser bolsonarista. Ele quer fazer uma frente ampla de centro-direita. Mas agora eu acho que são circunstâncias... Vocês sabem que eu acho que... o PP, eu acho que vocês dois caíram numa contradição. Porque se vocês disseram que, de alguma forma, o Ricardo sempre tentou se afastar do Bolsonaro... Então o argumento que a Marta traz é um argumento falso. Não, porque Bolsonaro declarou apoio ao Ricardo e Ricardo agradeceu. Mas ele está tentando alguns dias, espera só, porque ele falou que eu caí em contradição, só para me permitir responder. Porque Bolsonaro declarou apoio ao Ricardo Nunes alguns dias antes da saída da Marta. Sim, mas como é que você controla quem dá apoio ou não?
Ué, e o Ricardo aceitou de bom grado. Mas aumentou a participação do Bolsonaro. Você me desculpe, eu já vi do Lula aceitando o apoio do Maluf. Eu nunca vi um candidato falar, eu já vi o Bolsonaro dizer que o Ricardo Salles apoio não se nega na política. Eu já vi que o Bolsonaro dizer que o Ricardo Salles seria o candidato. Hoje está a notícia de que ele indicou um capitão PM para ser vice do Nunes. O Derrite, né? Não, um outro. Acho que foi ajudante de ordens dele, salvo engano. Ou seja, ele também oscila entre cá e lá. Bolsonaro não engole o Nunes. Eu acho que não. Não engole. Agora, a gente discute aqui o que é melhor para a chapa, o que não é. Cada um avalia do jeito que quiser. Na minha visão de fora, isso aí é uma coisa que amplia é onde ele, máximo que ele pode chegar, ele não pode ampliar mais do que isso, ele não consegue mais ampliar do que isso. A não ser que ele venha com esse discurso da frente ampla e convença os demais de que, não, ele está certo. Nós temos um embate de novo entre esquerda e direita e eu vou pelo medo. Só fazer uma complementação, PP. Ele indicou o coronel Melo Araújo, que foi ex-presidente da CEAGESP e ex-comandante da Rota em São Paulo. Mas indicou, isso não significa que foi aceito. Exatamente. Certo? Não, assim, é só para... A nossa análise, a gente olha faz análise do ponto de vista político, eleitoral. Mas eu estou de acordo que o eleitor, ele não está se importando. Tanto não está se importando que você tem um exemplo como o da Atena, por exemplo, que já teve em todos os partidos e volta e meia aparece bem avaliado como eleitoralmente. Ou seja, não é uma coisa significativa. É significativo para quem faz política dizer o seguinte... Para quem faz análise. Claro. E o pessoal que não é coerente, não é confiável. Agora, o eleitor, ele não está em busca disso. Eu acho que tem muita gente que nem sabe que a Marta era secretária, essa é a verdade. Quando você pega, por exemplo, o resultado das eleições no município de São Paulo para presidente no ano passado, você vê que o Lula ganhou em São Paulo. Sim. Então, se o PT... O Haddad também. Se o PT conseguir trazer a polarização nacional para São Paulo, é bom para o PT e é bom para o PSOL. Claro. Então, o teto do Boulos, na verdade, numa eleição polarizada, não é o que vocês acham que ele tem. É exatamente o teto da polarização que teve na eleição passada. Por isso o discurso de frente ampla. É isso. Não é frente ampla, esquece frente ampla. Por isso que é discurso do bolsonarismo contra PSOL e PT. E ganhou bem, viu? Ganhou de 55 a 45 aqui em São Paulo. Mas a eleição municipal é diferente. Mas posso te falar um negócio? Eu penso em outros problemas. Eu só não consigo olhar para o Ricardo Nunes e ver um bolsonarista. Isso eu não consigo. Se o Bolsonaro está indicando o vice, nem o Bolsonaro consegue. Papel do Lula aí. Tudo bem, pode ser o papel do Lula, mas assim, eu não consigo visualizar a vazão do discurso mais alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não vai ter. O Ricardo Nunes não vai comprar esse discurso, nem está fazendo esse discurso agora. Inclusive, o Ricardo Nunes foi convidado pela cúpula do PL, para se filiar ao PL. Sim. Então, houve também essa tratativa, essa tentativa de colocar ele, né? O delegada, polarizado. Já